Saudações aromáticas! Você é uma pessoa muito bem-vinda a mais uma live aqui do Café Aromático, mais um podcast Guto à Consciência. Tudo bem com você? Hoje temos a live especial, uma live sobre como encontrar seu nicho na aromaterapia. Esse é o tema central dessa live. O que é um nicho na aromaterapia, né? A gente vai entrar nesse assunto e também por que é importante encontrar seu nicho. E o mais importante ainda, como encontrar um nicho dentro do mercado. Os nichos, eles são muito importantes e a gente precisa entender sobre eles para poder atuar de uma forma consciente. E com certeza a consciência tem tudo a ver com isso. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe mais uma Atobá de chave virada chamada Natália Guarino. A gente vai contar um pouco de como é que ela começou, quais foram as dificuldades que ela teve, como é que ela encontrou o nicho dela, como é que ela está atuando hoje e até mesmo quanto é que ela está faturando dentro desse mercado para poder realmente fazer o que ama, ajudar as pessoas, trabalhar com os óleos essenciais, se tornar uma pessoa independente, segura e se tornar uma referência nesse mercado. Vamos conversar com a Natália? Alô! Olá, Oi, Natália, tudo bem? tudo jóia? Tudo bom? Consegue me ouvir direitinho? Sim, o áudio tá Tá ótimo, o vídeo também. ótimo. Maravilha, Natália. Então, bem-vinda ao Café Aromático. Natália, quero que você comece se apresentando. Do que é que você está falando agora, nesse exato momento? Eu tô falando de Limeira, fica no interior do estado de São Paulo. Eita, minha gente, Limeira. Limeira era a cidade que eu ia logo depois de Curitiba, quando a pandemia começou. A gente ia se conhecer, Com Natália, será? certeza. Eu tinha uma turma para dar aula aí, não foi? A pandemia começou, estava em Curitiba. Limeira era a próxima cidade. Tinha um hotel reservado, com tudo pronto, um evento legal ia acontecer. E aí, o mundo virou de cabeça para baixo. Mas a gente vai fazer aquele evento, viu? Eu ainda vou fazer um evento em São Paulo, com hotel, tudo reservado daquele jeito. Vocês vão ver. Se preparem. Natália, a gente vai falar hoje sobre nichos de mercado, nicho na aromaterapia, certo? E para você, eu acho que é bem importante, né? Assim, para todo mundo conhecer você um pouco mais. Então, fala um pouco sobre quem era a Natália antes da aromaterapia. O que é que você fazia? Com o que é que você trabalhava? Conta um pouco de você. Bom, eu era do mercado de casamentos, eu tinha uma empresa de produção de eventos, que já estava 8 anos no mercado. E você até tocou no assunto da pandemia, né? Que foi quando as coisas realmente começaram a mudar para mim. Uhum. Até agora já entrando um pouco, né, no que a gente vai falar, eu tenho enxaqueca crônica há uns 12 anos. E um pouco antes da pandemia, eu cheguei assim no auge das minhas crises, né? Então, fui parar no hospital, fiquei internada com medicação intravenosa. E aí, quando o mundo parou, né? A minha empresa teve que parar também, porque a gente não poderia fazer festa, Uhum. que eu decidi que as coisas iriam mudar. Que eu ia. Alguma coisa ia ter que mudar na minha vida, porque eu não estava contente com a minha saúde, com a minha profissão. E aí, eu já vinha estudando aromaterapia desde 2017. Só que era uma coisa assim, despretensiosa, autodidata. E quando o mundo parou, eu falei assim: não, eu vou voltar para as coisas que realmente faziam sentido para mim, né? Que eu sempre gostei de fazer, mas que eu acabei deixando de lado por conta da correria do dia a dia e por trabalhar com eventos, que é muito puxado. E aí voltei a retomar os estudos e tomei a decisão de que eu iria parar com a medicação para enxaqueca. E Certo. foi quando eu realmente voltei a me debruçar de maneira bem expressiva a estudar aromaterapia, porque eu queria muito utilizar, né, da aromaterapia, das soluções naturais, para realmente, assim, acabar com as minhas crises e tratar a minha questão de vez. Olha que interessante. E a pandemia realmente ela foi impulsionadora da aromaterapia, sabia? O mercado da aromaterapia, ele tinha previsão em 2019, eu lembro que eu fiz essa pesquisa, de um crescimento de até 4 bilhões de dólares em 5 anos. Então, até 2025 ia estar um crescimento de até 4 bilhões de dólares. Depois da pandemia, hoje, se você fizer a mesma pesquisa de mercado, se eu não me engano, dá acima de 7 bilhões de dólares, ou seja, teve um aumento de crescimento no mercado entre 9% e 12%. 9% no mundo todo, 12% no Brasil. Ou seja, as pessoas começaram a realmente procurar por soluções naturais e encontraram no óleos essenciais
um amparo à saúde, o sistema imunológico, inclusive com medo da pandemia, né? Isso aconteceu com muita gente. Muita gente começou a se cuidar com a saúde, começou a prestar atenção, principalmente quando a pandemia começou, né? Quem começou desse jeito? Escreve aí. Quem começou? Quem abriu os olhos para a pandemia? Quem queria não ter nenhum tipo de oscilação imunológica para garantir uma imunidade forte, né? Quem é que ficou preocupado com isso? Quem começou a ficar preocupado com a alimentação para ficar com a imunidade mais forte também? Não podia vacilar, né? Ninguém sabia exatamente o que viria, então foi muito interessante isso. E aí, claro, naturalmente, quando as pessoas encontram nos óleos essenciais um amparo, elas não querem só aquela receitinha pronta, aquela coisa que está todo mundo dizendo, né? Ela diz, caraca, se isso aqui é tudo isso, realmente eu preciso me aprofundar mais. E aí você disse que era meio que autodidata, mas assim, eu também sou autodidata. Agora, eu sou autodidata daquele que eu pego o assunto e eu destrincho o assunto e eu tabelo o assunto inteiro e eu crio um mapa mental, eu fico doido até entender aquilo ali. Eu não sei qual é o grau de autodidata que você é. Eu sou aquele autodidata sangue no olho que não para até esgotar. Até hoje eu estou estudando aromaterapia, né? Então não para até esgotar. Eu acho que não vai esgotar não. Então acho que eu sei que eu não vou parar. Mas assim, eu vejo muita gente também que tenta estudar por conta, né? E se sente um pouco perdido. Então conta um pouco da sua experiência assim com esse autodidatismo. Você ficou meio perdida? É muita informação? É um que diz uma coisa, outro que diz outra. Conta um pouco aí dos conflitos que a pessoa que quer, vamos dizer assim, estudar por conta própria passa. O que acontece? Conta aí pra gente. Isso que você falou de muita informação e a gente não saber ao certo, né? O que seguir. E também, infelizmente, aquela coisa por tabela, né? Ah, esse óleo essencial serve para isso, esse óleo essencial serve para aquilo. E aí a gente fica sem saber exatamente se aquilo faz sentido ou não. E eu estudava muito de forma autodidata nesse sentido que você falou, de colocar uma coisa na cabeça e ir até o fim. Só que quanto mais eu ia procurando, eu tinha certas dúvidas, né? Principalmente porque a minha pretensão era estudar para resolver meu problema crônico. Então ficava muito fechado, às vezes no único tipo de óleo essencial, e aí não fazia sentido. E eu queria alternativas e muitas vezes eu não sabia como que eu ia fazer essa alternativa, essa substituição. Então, Uhum. assim, é muito bacana você estudar de forma autodidata, porque você aprende muita coisa sozinha, né, pela experienciação, mas de certa forma também é um pouco solitário, né, porque você não tem alguém para tirar essa dúvida, para saber se você está no caminho certo. É verdade, isso aí acontece. Eu mesmo passei por isso. Só que eu não tinha dúvida, eu não tinha com quem tirar mesmo. Imagine 10 anos atrás, 2009, 12 anos atrás, era um mato, era um mato. Aromaterapia, falar de aromaterapia era só os hippies mesmo. Eu tive que ir para o laboratório, tive que estudar com os cientistas, debater com os cientistas, o hippie no laboratório, para poder realmente elevar o assunto, né? E começar a me especializar. Realmente, imagino se tivesse um gota consciência na época que eu comecei, ia ser tão mais fácil. Com certeza. Ia ser muito mais fácil, realmente. Eu passei por isso também. E aí, como é que você me encontrou? Como foi essa história? Eu encontrei você pelo Caminho dos Aromas no YouTube, né? E aí, para mim, foi um divisor de águas, assim. Muito, você entrega muita coisa no gratuito, Para quem não mas eu conhece, queria Os me Aromas aprofundar mais. é uma série exclusiva que eu tinha no YouTube. Essa série, ela agora está exclusiva para o clube, tá? Mas ela era gratuita no YouTube e agora ela é exclusiva do clube. Conta, Natália. E aí eu comecei a me aprofundar. Nossa, eu comi com farinha todo o seu conteúdo no YouTube. E aí muita coisa foi abrindo na minha cabeça. E aí eu lembro que você falou que ia abrir as inscrições para o MGC. E eu falava, meu Deus, isso vai demorar, isso não chega logo, que acho que foi em junho do ano passado. Eu lembro que eu coloquei o alarme para despertar e eu não conseguia me inscrever. Eu te mandei mensagem, você me mandou o link para eu poder conseguir entrar. Que legal. Certo. E como foi essa decisão de fazer o MGC? Por que você fez o MGC? Tem tanto curso no mercado. O que é que te diferenciou? Assim, como é que é o seu critério de escolha? Principalmente você, que é autodidata. Se você é autodidata, você é uma ferrenha estudiosa, você realmente tem um objetivo claro, vai a fundo, mesmo sabendo que tinha dúvidas. Por que é que você escolheu o MGC propriamente dito? Ó, para mim foi um ponto principal que eu acho importante, a sua didática. Eu também sou professora, sou formada em letras, então para mim a didática é uma coisa que é muito significativa. Mas principalmente porque eu já tinha essa pretensão de
me direcionar para o tratamento da dor crônica. No caso, a primeiro momento, para uso pessoal. E como você tem um embasamento muito científico, né? Com artigos científicos, com ciência, com a química dos óleos essenciais, que para mim foi uma das coisas que me fizeram mais assim abrir meu olhar e minha cabeça para a aromaterapia, porque antes, para mim, por mais que eu estudasse, era uma coisa muito limitada, como eu te falei. E com o MGC eu consegui abrir a minha cabeça para isso, né? Então não ficar quadradinha, fechadinha, numa coisinha só, em diquinha. Realmente ir além, me aprofundar e entender a importância da aromaterapia, né? Para a ciência, para a saúde, que era uma coisa assim que era imprescindível para mim. Certo, entendi. E aí você começou o MGC, o MGC era mesmo que você estava esperando, era mesmo que você estava aguardando, atendeu as suas expectativas. Foi para além das minhas expectativas, né? Por Eu acho que o curso como um todo, a gente entende sobre a história da aromaterapia com embasamento científico, a parte química. Eu senti muita segurança de tomar a decisão de me tornar aromaterapeuta profissional por conta dos estudos de caso que você colocou, os estudos sobre prática clínica e tudo mais, os relatos que você passou. Porque a minha pretensão, a primeiro momento, não era trabalhar com isso. Só que o curso me deu muito essa segurança, sabe? E no meu dia a dia, conforme eu fui estudando e fui aplicando em mim, eu fui compartilhando isso com outras pessoas, principalmente aqui na rede social. E as pessoas começaram a me perguntar: mas você vai trabalhar com isso? Você vai ensinar para as pessoas? Você vai orientar as pessoas? E eu falei: meu, as pessoas realmente querem, né, aderir isso para a vida delas e eu posso ajudar as pessoas? E eu ficava com insegurança, só que à medida que eu ia fazendo o curso, que eu ia fazendo as aulas, eu fui me sentindo cada vez mais segura para poder tomar a decisão e falar: não, eu quero sim trabalhar com isso. Olha que onda, né? Começou para um uso pessoal, né? Tem gente que começa para um uso familiar e depois as pessoas começam a perceber uma diferença, a perceber uma maneira de você se posicionar, uma maneira de você passar o conhecimento e entendem que tem alguma coisa especial ali, né? E eu acho muito curioso isso, Natália, porque no final das contas, né, você começou a compartilhar, vamos dizer assim, o seu processo de aprendizado no Instagram e as pessoas começaram a despertar sobre o grau de qualidade, vamos dizer assim, de conhecimento que você tinha. E aí isso já é uma coisa, sabe, que a gente já entra um pouco até sobre o Gota Day, né? Que eu vou fazer um Gota Day só sobre o Instagram. E muita gente diz assim: eu preciso fazer uma formação para começar a postar conteúdos na aromaterapia. E a gente está vendo que o caso da Natália, ela, durante o processo de formação dela, ela já estava compartilhando. E eu vou dizer já alguma dica para vocês, para todo mundo que está ouvindo aí, é a seguinte: compartilhar e ensinar é uma das melhores maneiras de fixar qualquer conteúdo. É uma das melhores maneiras de você aprender e de correlacionar com outros assuntos aquilo que você está aprendendo. Quando você ensina alguma coisa, nunca mais aquilo sai de você. E, na verdade, fica até mais simples de você conseguir externalizar e explicar para outros públicos diferentes, tá? Então, ensine. O processo de documentar o seu ensino, o seu processo de formação e começar a compartilhar com os outros o que você está aprendendo. Claro, não é copiar e colar. É traduzir o que você aprendeu com a sua própria linguagem, com a sua própria forma. Isso faz as pessoas despertarem para um conhecimento que você tem, que é além do que elas conhecem. Lembre-se de uma coisa: se eu só compartilhasse conhecimentos que para mim são considerados relevantes, eu não compartilharia muitas coisas que para mim são óbvias. Então, o que é óbvio para você pode ajudar outra pessoa, assim como o que é óbvio para mim te ajuda. Entende? Faz sentido? Então, documentem o seu processo de aprendizado, que as pessoas vão fazer isso que a Natália falou. Vão aprender com você, vão ver você como uma referência e ainda vão começar a perguntar: peraí, ei, Natália, tu vai trabalhar com isso? É? Tu vai fazer atendimento? Tu vai ajudar as pessoas? Como é que funciona a tua consulta? Como é que vai funcionar isso? Quanto é que vai custar? Né? E aí as pessoas começam a se interessar pelo seu trabalho realmente profissionalmente. E aí você começa a despertar também para uma possibilidade profissional. Né? Isso é muito legal. E aí você se formou, né? Você fez a formação. Como foi o processo da formação? Foi difícil? Foi fácil? É denso? Tem estudo? Muita gente acha que para fazer minha formação precisa ter curso de graduação, precisa ter alguma pós-graduação, precisa ser da área da saúde. Mas você mesma estava empreendendo com casamentos, né? Você teve dificuldade? Como é que você
Conta a verdade, pode contar a verdade. Como eu falei, né? Eu tinha uma noção anterior, porque eu já vinha estudando, mas por conta da sua didática, qualquer pessoa consegue aprender tranquilamente. Mas como você falou, a gente precisa se dedicar muito. Eu estudo até hoje, eu sempre revisito as aulas. Às vezes, alguns casos específicos, eu vou lá e estudo de novo. E a gente nunca para de estudar, né? Primeiro que a gente gosta, o amor pela aromaterapia é gigantesco. Uhum. Segundo, porque é necessário, né? A gente sempre tem que estar reciclando. E outra, o nível de informação que a gente tem acesso hoje, muita coisa a gente acaba esquecendo, a gente acaba se confundindo. Então, é importante estudar muito. Mas, assim, eu falo que é um curso muito gostoso de você assistir. Eu, às vezes, tinha que me segurar porque eu queria passar o dia inteiro estudando. Não sei se todo mundo passa por isso, mas eu tinha isso. Era como se fosse uma série pra mim, tipo Netflix. Eu sentava ali, ficava e anotava. E aquilo ficava na minha cabeça martelando e eu colocava em prática. Então, pra mim, assim, pessoalmente, foi muito gostoso. Que legal. Alguém já passou por isso, gente? Quem é? Vamos ver. Vamos ver se alguém tem a Tobá. Tem a Tobá aí, gente? Tem a Tobá ao vivo? Quem é a Tobá? Já assiste às aulas mais de uma vez, vai, volta, revisita. Diz para mim a verdade, hein? E outra coisa, quantas vezes vocês veem a aula para passar para a próxima? Ou quantas vezes já viram as aulas, né? Outra coisa, pergunta legal. E ainda mais uma pergunta, qual foi o que você falou mesmo? Era, deixa eu ver, de ver, rever. Ah, e quem aí maratona também, o NGC fica assim, agoniado para a próxima aula. Conta a verdade. Certo, legal. E aí você se formou, terminou a formação, viu vários casos clínicos, entendeu bem a aromaterapia. Porque assim, minha grande intenção não é, e deixo bem claro isso, né? Desde o começo, está na minha página de vendas, está no meu conteúdo, está nos meus stories, vou falar aqui na live, não é entregar receita. No meu Instagram não vai ter receita, no meu curso não vai ter receita, no meu PDF não vai ter receita. Eu nunca vou ficar dando receitinha para vocês. Por quê? Não é má vontade, não, gente. O que acontece é que eu gosto de aprender a ter autonomia. Para mim, isso é para mim, tô falando de Vitor. Vitor Leão gosta de ter autonomia. Então eu não gosto de receita porque ela não me entrega autonomia. Eu fico preguiçoso com receita. Eu quero ter autonomia para saber pensar e criar uma receita do zero para o paciente, exatamente o que o paciente precisa. É assim que eu entendo, é assim que eu estudei minha vida toda, é assim que eu busquei nos artigos científicos, entendendo milhares de artigos científicos para poder chegar nesse ponto em comum de dizer, caraca, agora eu encontrei um lugar de pensar com mais autonomia, de ter realmente uma independência, né? Não preciso de livro, eu posso escrever o livro. Não preciso de palestra, eu posso dar a palestra. Tá? Não quero dizer que a gente não vai ter a humildade de reconhecer quando tem alguém com mais conhecimento que você pode aprender com aquilo. Não, muito pelo contrário, estou sempre aprendendo. Mas de também exercer a nossa própria autonomia, nossa própria, vamos dizer assim, entender nosso próprio valor dentro desse mercado, né? E aí, para mim, faz mais sentido desse jeito. E como para mim faz sentido desse jeito, eu também só transbordo o que eu tenho. E o que eu tenho é isso. Então, eu não tenho receita pronta para dar para vocês. Eu tenho um livro cheio de receitas, mas são minhas, de casos meus que eu volto para revisitar, volto para rever, volto para estudar, e não para pegar, copiar e colar para outro paciente. Não. Mas o que é que eu quero fazer para vocês, e o que é que eu entrego para a Natália e para todos os atobais, é maneiras de pensar, maneiras de estudar o óleo, maneiras de entender a química, maneiras de entender o corpo, maneiras de entender e ajudar o paciente de uma forma inédita e didática, de forma que ele consiga realmente ter saúde, aprender sobre a aromaterapia, se sentir confiante e ao mesmo tempo que a gente entregar algo personalizado. Então, eu sempre estarei batendo na tecla de que a aromaterapia é personalizada, né? E isso eu ensino também através do meu método. Então, eu ensinei para a Natália e a Natália realmente começou a entender, né, como pensar nos olhos. Então, eu trago casos clínicos para ela poder aprender, baseado na minha prática, não dizendo, ó, eu usei gerânio, eu usei canela, eu usei limão. Não. Mas, dentro das opções que eu tinha, dentro do que o cliente tinha, gerânio era uma opção viável. Canela com gerânio teria esse sinergismo, isso faz interessante para o caso do paciente. Já o limão iria diminuir uma toxicidade que seria inútil para o caso, mas que seria interessante para o caso do paciente. E aí a gente vai aprendendo a pensar mesmo. Né? E aí eu entreguei isso para a Natália, e aí ela se formou, né? Vamos dizer assim, abriu as asas e começou a voar. Só que, Natália, tem uma questão, né, Natália? Quando a gente entra no mercado da aromaterapia sabendo voar, a gente percebe que o mundo
é grande. Quando a gente vê de alto, do alto, né? Quando a gente vê o mundo do alto, num avião, a gente não vê como ele é grande assim no horizonte. Então a gente fica um pouco assim, para onde eu vou? Qual é a oportunidade que a gente quer? Né? E aí, como foi esse seu processo? Você se formou, né? O que é que aconteceu? Primeiro, uma pergunta que eu acho que é legal de fazer, logo depois que você se formou, é: o que é que você conseguiu fazer depois da formação que antes da formação era impossível, né? Você disse: ah, eu preciso ser autodidata, né? Eu consigo fazer, mas tem perguntas que eu não consigo resolver. O que é que agora você consegue resolver que antes do MGC era impossível? Bom, antes do MGC, a aromaterapia para mim tinha a sua função terapêutica, mas como eu falei para você, eu ficava muito limitada no uso dos óleos essenciais. E depois da formação, foi muito significativo para mim pensar nos óleos de uma maneira diferente e também associar vias de utilização, né? Então, antes, eu era muito limitada no sentido de uso mesmo. Como é que eu vou usar esse óleo essencial? Será que eu estou usando certo? Mas será que eu posso usar assim? E eu ficava com aquela dúvida. E depois do curso, óbvio, né? As dúvidas foram esclarecidas e eu tive mais segurança e autonomia para pensar diferente, né? E para pensar de uma maneira mais abrangente e menos limitada. Então, entendendo um pouco mais da química dos óleos essenciais, eu tive essa liberdade de poder saber que eu não precisava me limitar a só um óleo essencial para uma questão, que eu tinha um universo de possibilidades para eu pensar e montar um mix de sinergias, né, e tratamento que fosse efetivo para mim e não ficar só fechadinha naquela coisa só, né, daquelas diquinhas. Ah, isso serve para isso serve para aquilo. Entendi, mas tem algum exemplo que você gostaria de compartilhar? Pode ser um caso seu, pode ser um caso de alguma paciente sua. Como é que você pensava antes, como é que você pensa hoje, diferente? Como é que não é isso? Tem algum caso assim que você tem em mente assim na hora? Ó, um exemplo, né, que a gente pode dar, que é até um exemplo que você dá muito no curso, né? Às vezes a gente coloca, vamos falar assim, as doenças dentro de caixinhas. Então, por exemplo, quando a gente fala de enxaqueca crônica, já vem no primeiro momento assim, hortelã-pimenta, né? Só que muitas vezes uma pessoa tem uma preferência olfativa completamente diferente, ela não curte, e aí você vai falar assim para ela: então, olha, o seu caso não vai dar para ser resolvido. Então, depois do MGC, abriu essa minha cabeça, esse leque de possibilidades. Então, tá, se uma pessoa não tiver uma preferência olfativa ou algum tipo de sensibilidade a determinado óleo essencial, o que eu vou fazer? Vou falar para ela que eu não posso atender? Não. Eu vou estudar o caso dela, eu vou ir a fundo, porque eu tenho um universo de possibilidades, porque eu estou olhando para a química dos óleos essenciais, para os seus efeitos, e eu vou poder recomendar o que seja melhor para ela olfativamente e que vai ser efetivo para o caso dela. Então, entendi. Então você vê tanto a preferência olfativa, quanto também para o caso clínico propriamente dito, né? E a biblioteca ajuda? Nossa, demais, demais. É, a biblioteca é realmente uma ferramenta poderosa para protocolo. E aí vamos entrar nos nichos. E aí você decidiu um nicho dentro do mercado, né? Como foi seu processo de escolha? Diante de tantas possibilidades, como foi seu processo de escolher uma área? Bom, no começo, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa. Eu sempre soube que eu queria nichar, segmentar. Isso era uma coisa muito clara para mim. Porque eu já vinha de uma experiência de outro trabalho, né? Que eu trabalhava segmentado, né, dentro do mercado de casamentos. Então, eu sabia o quão poderoso era isso, no sentido de direcionamento, né? De comunicação, de você se comunicar com as pessoas certas. E também no sentido de faturamento, né? E aí eu comecei a meio que andar em círculo sem saber o que eu fazia, porque eu falei, aromaterapia é algo muito abrangente. Até quando eu parei e falei, poxa, tô com o óbvio na mão. Tenho enxaqueca crônica, estou em tratamento, por que não ajudar pessoas que estão passando por esse mesmo problema? Ah, E aí eu fui ah, pesquisar mais, né? E aí eu descobri um estudo entre o IBGE e a Sociedade Brasileira de Tratamento da Dor. 37% da população brasileira sofre de dor crônica. Então, a gente tem uma fatia de mercado muito significativa que as pessoas não dão a total atenção, principalmente quando a gente está falando sobre prática integrativa, sobre medicina integrativa. Então, hoje, muitas pessoas acabam convivendo com a dor crônica, porque elas não encontraram na medicina convencional um tratamento efetivo para tratar as dores delas. Então, elas acabam convivendo ali com a dor e deixando de lado. E a medicina integrativa ainda não, como posso dizer, não incluiu 100% as práticas integrativas. Então eu pensei,
isso aí é realmente uma fatia de mercado que ninguém está olhando, que as pessoas estão precisando de ajuda. E aí eu comecei a usar o meu Instagram para poder fazer pesquisas, né? Então, as pessoas que tinham conversado comigo sobre isso, eu comecei a perguntar, tá, mas qual que é o seu problema? Ah, enxaqueca. Ah, eu tenho fibromialgia. Ah, minha mãe tem reumatismo. Ah, tá, mas o que vocês estão fazendo para tratar? Ah, não, ela não trata mais. Ou ela toma tal medicação, mas essa medicação dá efeito colateral e ela queria algo natural. E aí eu fui me aprofundando nisso e bati o martelo. Vou trabalhar nesse nicho. Dor crônica. Dor crônica. Olha que interessante. Tá vendo, gente? Tá vendo isso? Como é que a Natália iria conseguir começar a pensar no assunto? Tá vendo como é? Primeiro ela pensou nela, entrou na aromaterapia por causa dela, descobriu dados de mercado, dados de saúde, ou seja, ela começou a ampliar a visão sobre o assunto. Começou a entender que a doença não é uma caixinha. Saiu da caixinha. Começou a realmente começar a pensar diferente. Viu o mercado, viu dor do mercado, viu tendência de mercado, viu as pessoas, o que as pessoas estão procurando, como ajudar essas pessoas. Pesquisa, pesquisa e pesquisa. Encontrou dados reais do IBGE, ou seja, abrangendo todo o território nacional. E aí viu uma pesquisa de mercado, né? 37% é um terço da população brasileira. É gente pra caramba para ajudar. E muita gente com certeza vai querer, vai ser adepta a soluções naturais. Como a gente sabe bem, o mundo está mudando completamente a perspectiva, né? Claro que não vou dizer que as Big Pharma elas não são grandes ainda, mas as pessoas estão mudando. As mães muitas vezes estão mudando a mentalidade, encaminhando, vamos dizer assim, toda a sua família junto com essa mudança de mentalidade por causa da maternidade, né? Então, mas não é só o caso, né? As mulheres eu diria que são as maiores responsáveis por um resgate das plantas medicinais. São as mulheres. São as mulheres que mais têm essa delicadeza de reconhecer numa coisa tão sutil como o aroma uma potência. São as mulheres. Não é à toa que as mulheres têm 50% de maior capacidade olfativa que os homens, né? E não só isso, de capacidade de se conectar com suas emoções, com seus sentimentos. Elas têm um órgão a mais do que os homens, que é um útero, que é só o único órgão capaz de gerar um ser, ou seja, ela tem todo o aparato pronto para realmente ser uma cuidadora, instintivamente uma pessoa que vai querer propagar a espécie. Então, realmente, são as mulheres as maiores responsáveis, e eu dou crédito mesmo. Eu sou um homem, sou completamente exceção, mas eu reconheço profundamente aí o papel das mulheres nesse processo e você vê como é que ela encontra um nicho, encontra, né, dentro dessa vontade de ajudar outras pessoas, começando por si mesma, onde é que ela encontrou o nicho de mercado. Mas aí me diz uma coisa, Natália. Reverberou no mercado? Fez sentido pro mercado? Você encontrou dados, encontrou estatísticas, fez pesquisa com o público, começou a ter alguns resultados, mas nem sempre pesquisa, dados oficiais, realmente, vamos dizer assim, direcionam o quanto o mercado está quente nesse sentido. Você sentiu resultado em relação a isso? As pessoas realmente estavam precisando de dor? Você viu dentro do seu público, dentro do seu nicho, dentro da sua audiência, pessoas procurando soluções para dores? Conta pra gente. Fez muito sentido, porque hoje 70% dos atendimentos que eu faço são por indicação. Então, uma pessoa que passa comigo em consulta acaba indicando para outra, e às vezes vem pessoas que falam assim: ah, eu nem queria tratar isso agora, mas a fulana foi e falou que foi tão significativo para ela que eu quero. Porque quando a gente fala de dor crônica, principalmente, a gente está falando muito do comprometimento do paciente, né? Não só da dor crônica em si, mas qualquer questão que a gente vai tratar. Porque a gente é um caminho, né? A gente vai dar ali as ferramentas, a orientação, a recomendação em relação aos óleos essenciais, mas se a pessoa não fizer a parte dela, a gente não tem muito o que fazer, a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Então, a pessoa vir com esse comprometimento, por conta dessa consciência que eu consigo levar para as minhas pacientes, é uma coisa muito significativa para mim. Então, hoje em dia, eu até limitei um pouco os meus atendimentos, né, ao meu espaço na agenda, justamente para eu poder dar um suporte maior para essas pacientes, um certo acompanhamento. Porque quando a gente fala de dor crônica, é um pouco complicado, assim, né? Tanto que foi por conta disso mesmo que eu também debrucei muito dos meus estudos na aromaterapia a parte de saúde emocional.
que é uma parte que pega muito, né, para quem sofre de dor crônica. Muito. É verdade, ninguém consegue ficar tranquilo em fazer nada direito com dor crônica, né? Realmente pega muito. E aí você começou a fazer atendimentos. Como foi Sim. seu primeiro atendimento? Bom, meu primeiro atendimento foi com uma pessoa que eu conhecia, assim, conhecia da rede social, né? E falei para ela, olha, vai ser meu primeiro atendimento, então conto com a sua confiança. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que não dê nada certo, mas vamos lá. E assim, foi muito bacana. Claro que estava um pouco apreensiva, a gente sempre fica, né? Porque a gente tá meio que sendo colocado à prova ali no momento. Mas foi muito gostoso, a conversa conseguiu fluir super bem. Durante a nossa consulta, eu já consegui para ela falar um pouco sobre o tratamento, né? Basicamente, porque ela também tinha um quadro de enxaqueca, então era um pouco parecido com o meu. Mas claro que eu tive que adaptar as necessidades dela. Ela também tinha uma preferência olfativa bem diferente da minha, digamos assim. É, Mas foi muito tranquilo e claro que no dia a dia, 1, 2, 3, 10, você vai pegando a prática, né? claro, com certeza. E essa primeira cliente teve resultado? Teve. É uma paciente que, inclusive, passei com ela por acompanhamento. Ela ficou mais de 90 dias sem crise. Mais de 90 dias sem Mais de crise. 90 dias sem crise. Ela relatou que diminuiu a frequência, diminuiu a intensidade. Ela só não conseguiu levar isso muito à frente porque ela não conseguiu ajustar muito a rotina dela, sabe? Então, a enxaqueca voltou, teve um agravamento, a gente voltou com o tratamento e aí ela de fato se comprometeu. E aí, nesse último retorno que ela fez essa semana, faziam 45 dias que ela não tinha crise. E é uma coisa que eu falo, repito, e vou dizer para todo mundo, digo isso é a base do meu método, inclusive, né? Na aromaterapia não se faz só com óleo essencial. Não se faz. Quem disser que faz, ela está querendo somente vender óleo essencial para você. Mas quem quiser te ajudar mesmo, sabe do que eu estou falando, né? Então, realmente, a aromaterapia não faz milagre. Óleo essencial não faz milagre. Ele até pode ser, vamos dizer assim, milagroso em algum caso aqui assim, mas ele não faz o milagre de mudar seu estilo de vida, de mudar sua rotina, de eliminar a gordura do nada e você continuar comendo bolo de chocolate, fritura e um monte de coisa porcaria. Não, não vai fazer, certo? Mas o mais importante, no meu ponto de vista, é o paciente ir na sua consulta, pagar a sua consulta, comprar os óleos que você disser, usar os óleos que você recomendar, mas o mais importante é o paciente ter resultado, né? Seguir as orientações direitinho e ter resultado. Então, isso para mim é muito importante, mas muito importante. A gente pode dizer, pode falar difícil, pode ter um Instagram grande, pode ter um Instagram pequeno, pode dizer para a pessoa comprar um monte de óleo essencial, pode ter o ranking que for. Se você não entregar resultado, é só palavras vazias. Agora, saber entregar resultado de uma forma personalizada para o paciente é tão especial, gente. Isso é tão especial de a pessoa dizer assim: caraca, ninguém nunca entregou um protocolo para mim, do meu caso, que só eu tenho, sabe? Para a gente também entregar algo para a pessoa que assim, é quase como um livro para a pessoa. É quase que um presente para ela mesma. E no final das contas, né? É um presente aromático, um tratamento aromático, um tratamento natural personalizado para a pessoa, que é algo que é tão raro hoje em dia, tanto na medicina quanto na própria aromaterapia, né? Tá cada vez mais banalizada. E aí você contou, eu vi com um post seu que você tinha colocado lá uma foto do seu certificado, que tinha se tornado uma Tobai, que já fazia um tempo. Conta um pouco aí da sua jornada depois que abriu as asas e começou a voar dentro do seu nicho. Como é que você está fazendo as consultas? Quantos atendimentos já fez até agora? Quanto é que está cobrando por atendimento? Pode ficar à vontade aí. Fala do seu trabalho. Bom, eu comecei a atender mesmo em agosto do ano passado. E de lá para cá foram 53 atendimentos que eu já fiz. Nesse meio tempo, eu também abri o leque de possibilidades, né? Eu nunca quis ficar só na parte de atendimento clínico. Então, hoje eu tenho também um e-book digital, na verdade é um manual, onde eu conto um pouquinho sobre algumas soluções naturais para te ajudar com a ansiedade. Então, eu falo Olha, sobre aromaterapia aplicada à saúde mental e emocional, sobre meditação, respiração consciente, ensino alguns exercícios, fala um pouco sobre óleos essenciais com ação ansiolítica. Foi bem bacana, já ajudou muitas pessoas. uhum. E depois disso, eu também vou fazer o meu primeiro workshop presencial aqui em Limeira. Ah! As pessoas têm me perguntado muito sobre isso. Vai ser algo direcionado para saúde mental e emocional também, com esse gancho aí para dor crônica, né? Que
Questão de dor crônica e de saúde emocional são dois assuntos que pouco se fala, né? Saúde emocional a gente não aprende, dor crônica as pessoas pararam de falar sobre isso porque isso incomoda, né? Você falar para uma pessoa que você sofre de dor crônica, a pessoa acha que é frescura, a pessoa acha que é uma dorzinha. Então, quero trazer muito esse assunto à tona. Sobre o valor das minhas consultas, hoje em dia a minha consulta sai no valor de R$ 300 e eu formulo todo o tratamento para o paciente. Então, a pessoa fecha a consulta comigo e depois eu tenho o valor do tratamento, que aí pode variar, pode ser um roll-on, um spray, um sabonete, um gel, dependendo do tratamento. Envio por correio, quando o paciente não é aqui da minha cidade. Quando é aqui da minha cidade, eu levo até ele ou mando um motoboy. Então, a consulta mais o tratamento sai numa faixa de R$ 300 a R$ 450, a depender do que a pessoa precisa. E eu também tenho um acompanhamento, né? O acompanhamento sai no valor de R$ 580, onde eu passo um mês com essa pessoa. Esse tipo de serviço eu sempre ofereço para as pessoas que estão com um quadro de dor crônica muito agravado e para quem está fazendo desmame de medicação, né? Eu tenho atendido muitas pessoas assim, que estão sofrendo com as consequências, né, os efeitos colaterais da medicação e querem passar para soluções naturais. Só que a gente sabe que é um pouco complicado por conta, né, dos efeitos do desmame. Então, eu dou essa oportunidade de acompanhamento, onde eu fico ali um mês com a pessoa no WhatsApp, fazendo chamada de vídeo, para poder dar um apoio, uma orientação e também um suporte emocional, né? Porque a gente sabe que é muito difícil. Olha, que legal. E o seu e-book, a pessoa consegue comprar com você ou ele é gratuito? Como é que funciona? Não, o e-book é pago, ele sai no valor de R$ 39,90. Então, são mais de 30 páginas de conteúdo falando sobre tudo isso que eu mencionei, né? Sobre aromaterapia, mudanças no estilo de vida. Então, eu falo sobre os 4 pilares do estilo de vida saudável, o que a gente pode fazer para ajustar. Eu não acredito muito na palavra mudança, eu gosto da palavra ajuste. Porque às vezes quando a gente fala, você vai ter que mudar o seu estilo de vida, isso já deixa a pessoa um pouco assustada. Então, fala, olha, vamos ajustar porque faz sentido para sua rotina hoje. Então, eu falo muito sobre isso. E fora isso, eu tenho três bônus, né? Então, eu ensino a pessoa a montar uma sinergia com óleos essenciais. Na verdade, um spray terapêutico. Ensino exercícios de meditação, de pranayamas, né? Que são respiração consciente. E tem ajudado muita gente, assim. Fiquei bem feliz com a repercussão que teve. Com certeza. Ansiedade, estresse, depressão, doenças mentais, assim, a meditação é incrível. Você tem 3 bônus, então sinergia, meditação exercício de meditação, pranayama, que são as respirações conscientes, pranayamas. E um spray terapêutico com óleos essenciais. Olha, muito legal. E esses conhecimentos de meditação e yoga, ou meditação e pranayamas, você já tinha esse conhecimento? Isso. Então, você incorporou esse conhecimento. Sim. Isso também, a gente viu, é uma base do meu método. Ninguém. Você pode dizer assim, eu não sei de nada de aromaterapia, tudo bem. Mas na base do meu método, ninguém é uma folha em branco. Ninguém. Todo mundo tem algum conhecimento de uma tia, de uma avó, de uma tia-avó, daquela vizinha que lidava com as plantas, de um chá, de um banho de assento. Qualquer conhecimento que você tiver de meditação, de yoga, de pranayama, de exercícios, de pilates, de que você tiver de autoconhecimento, com certeza isso está incorporado e pode ser incorporado na sua prática aromaterapêutica, porque só você tem. É um ponto de vista seu. É um ponto de vista que cada um de nós carregamos. E o que eu mais gosto do ponto de vista, e eu falo isso bastante no curso, é que quando a gente muda o nosso ponto de vista, ou quando a gente coloca o nosso ponto de vista, a vista inteira muda. Então vai ser a visão da Natália da aromaterapia. É a visão aromaterapêutica da Natália, a experiência de vida dela, experiência de casamento dela, experiência de empreendedorismo dela, entendeu? Experiências terapêuticas pessoais dela, da própria enxaqueca, experiências que ela vai acumulando ao longo da vida, que ela vai realmente incorporando, vai se tornando a Natália que ela é, e isso precisa ser aproveitado. Então, eu costumo dizer que depois da formação, né, depois de qualquer formação, todo mundo sai com aquela mesma cartilha, a mesma apostilazinha na cabeça. Depois do MGC, você sai você, falando daquele seu jeito, da sua forma, do seu entendimento para a aromaterapia, e aí sim ajudar as pessoas de uma forma genuína. E aí é o que eu digo que é uma aromaterapeuta tobá, aquela que vira a chave de um conhecimento profundo para ter mais liberdade, né? Então, realmente você está vendo que a Natália, ela vive isso, ela respira isso. O atendimento é R$ 300,
podendo ser até R$ 450 ou R$ 580 com acompanhamento. Né? Então, achei bem interessante, bastante profissional, né? Mais de 52 atendimentos em menos de um ano, ou seja, pelo menos mais de uma frequência maior do que um por semana. Né? Então, ela está fazendo dinheiro, está realmente começando a... E eu vou dizer uma coisa para você, Natália, isso é só o começo. Isso é só o começo. A tendência vai ser mais pessoas, quanto mais você trazer o assunto, mais pessoas vão perceber, quanto mais você colher resultados e publicar seus resultados, claro, protegendo a identidade do paciente, como eu já ensinei para vocês, mais você vai entender também. E com certeza esses workshops que você vai ajudar com as pessoas com saúde mental, com doenças emocionais, a tendência vai ser crescer também nisso, tá? Muito mesmo. A tendência vai ser cada vez mais as pessoas buscarem contato com quem é referência para elas. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você vai fazer um workshop, está empreendendo bem, está tendo seu e-book, está tendo resultado. Minha pergunta, você fez o Gota Business? Não. 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 Mulher, eu vou te falar, viu? Com o Gota Business, você vai aprender a potencializar suas vendas mesmo. Não numa venda de empurrar produtos, empurrar serviços, mas de você saber a pensar estrategicamente de modo que o seu cliente queira mais do seu produto. Às vezes a gente não sabe apresentar, às vezes a gente até apresenta, mas fica alguma coisa confusa, às vezes a gente nem vê alguma coisa que a gente está deixando na mesa e você entender como se comunicar melhor, como tornar mais claro o que você tem a oferecer, aumenta o seu faturamento, aumenta o seu ticket. Por exemplo, tem um caso um caso recente, não sei se você conhece a Priscila Martins, é a Tobá também, né? Ela está no nicho de sono. E a Priscila, ela decidiu abrir um workshop, igual você, decidiu abrir um workshop. E aí, cara, ela estava pensando em investir, ele ia pagar 3 a 5 mil reais numa equipe de audiovisual, ia alugar um espaço, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia fazer um monte de coisas, investindo dinheiro que ela não tinha, pegar emprestado com o marido, com a mãe, com o tio, com ele, né, para fazer as coisas, para entregar um produto legal, edição, tudo bem certinho. E eu disse, é o seu primeiro? Eu disse, é. Então você não vai fazer nada disso? Eu disse, não. Isso foi o Gota Business, né? Dando as dicas do Gota Business para ela. Ela disse, não, eu disse, não. Como é que eu vou fazer então? Aí eu dei uma dica para ela. Pau, ela disse, caraca. O investimento dela inicial foi zero, zero, zero. E ela fechou, ela achava que ia ter 20 a 25 inscrições. Ela fechou 70 inscrições com investimento zero, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de nada, certo? Investimento zero. E ainda aumentou o ticket dela dentro mesmo do evento. Ainda conseguiu aumentar o ticket dela. Entendeu? Então, assim, pensar de uma maneira estratégica no marketing aumenta muito. Não é o faturamento. O faturamento é assim, o faturamento eu vou dizer que é um trabalho bem feito, uma orquestração bem feita. O faturamento eu costumo dizer que são os aplausos após a sinfonia. Agora tem que ter todo o trabalho da sinfonia. Cada instrumento afinadinho, o maestro ó, faz o primeiro violino, cadê? Ele faz assim, lá 440. Ele faz, aí o violino faz, aí todo mundo faz, se afina com aquele primeiro violino. Então, olha só, tem toda uma afinação, toda uma orquestração, todo um estudo, os instrumentos que aparecem primeiro, os instrumentos que aparecem no final, para depois, quando terminar, você dizer, caraca, que sinfonia! Eu comprei, mas eu quero comprar mais. Aplausos, né? Gerar aquela vontade de a pessoa nem comprou de você ainda, mas é igual como você falou, cadê esse curso dele que ele não libera? Cadê? Isso vai demorar demais, vou botar um lembrete para não esquecer. É mais ou menos isso. A pessoa já comprar de você antes de você abrir o carrinho. Ela já comprou, ela só não passou o cartão ainda. Entendeu? Gerar esse tipo de sentimento que ao primeiro ponto é legal porque você vai oferecer algo para a pessoa que a pessoa vai comprar empolgada. Sabe aquela coisa que você compra alguma coisa empolgada na internet? Eu tenho esse sentimento. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu digo, caraca, eu vou comprar isso finalmente. Não é uma passagem, é um equipamento. Qualquer coisa que você vai comprar, aquela sensaçãozinha boa, gerar essa sensação na pessoa. A pessoa ela vai fazer o seu curso com entusiasmo, ela vai estudar com entusiasmo, ela vai interagir com outras pessoas com entusiasmo, é falar de você com entusiasmo, é falar com você com entusiasmo. Ou seja,
fica muito melhor a experiência, né? Fica muito melhor. Então, é toda uma orquestra, certo? Então, recomendo que você se especialize na sua prática de comunicação. Você já sabe que isso é importante, você já foi empresário em outra área, sabe bastante e trabalhar com casamento é trabalhar com tickets altos, Sim. né? Então, você também sabe o quanto é importante deixar as coisas claras, gerar desejo para as pessoas, apresentar o seu diferencial, o seu produto, o seu serviço, apesar do preço, né? O preço é só uma consequência do trabalho bem feito que você faz. Então, pensa nisso, tá, Natália? Pensa bem de você realmente especializar, aumentar a base de seguidores, aumentar a qualidade dos seus seguidores em clientes para você poder realmente escalar isso. Então, acho que fica uma dica muito boa para você, certo? Gente, eu vou querer saber se já tem alguém com perguntas para a Natália. Se tem alguém com dúvidas sobre o nicho, sobre como ela descobriu o nicho, sobre as dificuldades, por exemplo. Tem uma dúvida que eu tenho, eu já vou falar para você. E aí a gente fica esperando aqui se tem alguém com outra dúvida, tá? Mas tem uma dúvida que é o seguinte: às vezes, quando a gente está vamos dizer assim, abrangente demais, acabou de se formar, a gente fica com uma ideia de que tem muita coisa que a gente poderia ajudar as pessoas. Muitas possibilidades. E aí, quando a gente vai escolher dá aquela dorzinha no coração de a gente abrir mão de outros, né? Como é que você resolveu isso? Me É, parece, vou falar a verdade, me parece que para você foi simples, mas a gente nunca sabe os bastidores, né? Então, eu quero saber dos bastidores. Como é que foi esse processo? não foi simples, como eu falei. Eu fiquei rodando em círculos, né? Teve uma hora que eu queria ir para a parte dos animais, ajudar os animais, mas eu ficava, meu Deus, não tenho conhecimento em medicina veterinária, não sei até onde isso pode ser, né, a favor ou contra. Depois queria ir ajudar mães e crianças, mas eu falei, gente, eu não sou mãe, não convivo com criança. Não que não seja possível, acredito que seja possível, mas eu falo que a nossa alma, nosso coração, ela toma a decisão antes da nossa cabeça. Então, toda vez que eu me pensava em um segmento diferente do que eu atuo hoje, eu sentia um desconforto. E toda vez que eu passava pela dor crônica, né, por saúde emocional, dava aquele quentinho. Eu falei, não, é isso mesmo. Mas demorou, foram uns 2, 3 meses. Só que eu comecei a entender os sinais, porque eu só estava atendendo pacientes com dor crônica, ou com alguma questão emocional, ou com ansiedade, ou com depressão. Eu falei, gente, tá, o óbvio tá na minha cara. Mas eu não queria, justamente por isso. Você fica com esse medo de, tipo, nossa, eu tô deixando tal oportunidade passar, escolhendo só isso. Mas é muito pelo contrário. Você acaba se dedicando mais, se doando mais, e com isso vai atraindo mais pessoas que estão, digamos assim, né, vibrando nessa mesma energia, que estão precisando exatamente daquilo que você está se propondo a vender. Olha que lição, gente. Ou seja, primeiro é a gente. Primeiro é você. Quem é você? Eu tava falando isso com o meu vizinho um dia desse, que ele é de outro nicho, completamente diferente, é filmmaker e tal. E aí ele disse, como é que eu faço isso, Vitor? Que você faz de se comunicar? Eu digo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é quem é você? Quem é você? O que é que você faz? O que é que você se sente bem fazendo? Quem é você? Se você nem se conhece, como é que você vai falar para os outros? Então, olha aí como ela se voltou para ela. O que é que causa um quentinho quando eu vou falar daquele assunto? Né? O que é que me causa um pouco de desconforto quando eu olho aquele nicho? A minha sensação ela é somente racional ou ela está um afinamento entre o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando, o que eu estou querendo? Que às vezes né, a mente ela vai cair na armadilha, né? Aquilo dá dinheiro, aquilo tem uma pessoa que está fazendo, aquilo eu vi os dados de mercado e parece aquilo, mas o que é que realmente faz sentido? E aí você vai encontrar dados de mercado, pessoas querendo, pessoas para ajudar. Perfeito, muito legal isso de a gente primeiro se voltar para a gente, né? E aí não vai ter como ficar com essa sensação de perda, não é? Não vai ficar com essa sensação de, deixei de lado uma oportunidade. Não, eu estou aproveitando a minha melhor oportunidade. Eu tive mais dificuldade do que você, vou ser bem sincero, porque eu sou um aromaterapeuta generalista. Então, qualquer área que eu me afunilo demais, eu digo, tá me causando desconforto. É exatamente o contrário. Se eu afunilar, causa desconforto. Eu preciso abranger. Porque aí eu não deixo ninguém fora da mesa, sabe? Consigo Uhum. ajudar todo mundo mesmo, assim. Realmente tenho bastante interesse. Agora eu estava vendo os estudos de
óleos essenciais para doenças de pele de peixes em cativeiro. Uns estudos completamente fora da minha, vamos dizer, do meu dia a dia, né? De estar falando, mas eu estou estudando isso porque é interessante também. É interessante. Bom, e uma outra coisa para a gente finalizar nossa live é falar de resultados, certo? Eu vou fazer o seguinte, vamos falar de resultados e depois eu vou querer abrir uma pergunta para você fazer para mim sobre o que você quiser para te ajudar mesmo. Como se fosse uma consultoria gratuita, pessoal e pública, para todo mundo ouvir também a pergunta, tá? Primeira coisa sobre resultados. Hoje, você disse que tem uma área de mercado e que você conseguiu agregar as coisas que você gostaria, ou que você já tinha, e que vê sentido, né? Que já tinha experiência que vê sentido. Mas hoje você faz multinível também, não? Não, não faço multinível. Só faz as consultas. Faz as consultas, faz atendimento, vende seu e-book e agora está planejando para também entrar na área da educação. Eu sempre disse, e eu vou repetir, que as Atobás serão a referência na aromaterapia amanhã, certo? Quem for Atobá hoje e amanhã é referência. Isso aí pode escrever. Pode escrever, eu vou dizer para você com certeza que você vai estar no palco, quando eu fizer congresso você vai estar falando, pode ter certeza. Vai estar escrevendo livros sobre o assunto, vai estar sendo chamada por médicos, por podcasters, para poder falar sobre o assunto. Enfim, tenha certeza disso. É só você ir confiante, vai a fundo mesmo, que eu tô vendo, tá nítido que tem uma carreira de sucesso no seu caminho aí, muito nítida, tá? Então, vamos lá. Resultados. Faturamento, Natália. Fala aí, quanto é que você está faturando hoje por mês? Né? Você está há menos de um ano, com mais de 50 atendimentos, mas quando você está faturando uma média aí por mês, com todos os seus atendimentos, com todas as vendas dos e-books, conta aí o que é que você está faturando hoje no mercado da aromaterapia. Hoje, mensalmente, eu já tô beirando os R$ 5.000. Tem Que é como... o valor mais expressivo do que eu ganhava com a minha empresa, né? De salário, que eu tirava para mim mesmo. Então, estou fazendo mais dinheiro com a aromaterapia do que eu fazia anteriormente com a minha empresa. Sua empresa de... Mercado de casamentos, produção de eventos. Certo, você tirava um prolabore para você, era mais, você hoje tira mais e você Isso. não faz, você vai aumentar seu leque de possibilidades, né? Você ainda vai Sim. aumentar. Muito legal. Muito bom, assim, não preciso nem falar muita coisa mais não, já estamos vendo, né? Ela está no começo da venda dos e-books, nem começou a fazer os workshops, imagine quando isso começar a acontecer, você faz um workshop por mês, para 20 pessoas a R$ 500, aumenta mais R$ 10.000 por mês, olha lá. Tenho certeza que vai começar a bombar. Comece pequeno, vá sentindo, vá entendendo o mercado, vá com segurança, vá com prudência. Se você fizer o Gota Business, né? O Gota Day vai ser legal, né? O Gota Day, o próximo Gota Day do Instagram, porque vai ser como se posicionar melhor, como gerar esse sentimento que eu gero nas pessoas, de a pessoa já querer o MGC, já quer ser Atobá, mesmo antes de ter condição financeira, de ter nem a possibilidade, não sei nem o que eu quero fazer, mas eu quero ser um Atobá. Eu quero ser uma pessoa responsável. Às vezes a pessoa quer no multinível, mas eu quero ser Atobá. Às vezes a pessoa quer um nicho de mercado, quer ser Atobá. Às vezes quer ser pesquisadora, quer ser Atobá. Né? Então, assim, gerar isso nas pessoas, porque é uma coisa positiva que você gera nas pessoas. Né? E no final das contas, você vai ser remunerada, vamos dizer assim, numa quantia equivalente ao benefício que você gera a outra pessoa. Eu me resolvi com dinheiro em relação a isso. Quando eu entendi que eu só recebo uma quantia de dinheiro equivalente a um benefício que eu entrego para outra pessoa. Então é sempre equivalente. Então, você com certeza está começando agora, tá? Começando agora. Isso é só o começo. Tenho certeza que na nossa próxima live você vai falar de outro faturamento que a Natália está fazendo. Tenho certeza. E vai ter próxima live, tá? Porque eu quero saber, quero trilhar esse caminho, quero conhecer mais do seu trabalho. E quero fazer só mais uma pergunta antes, que eu acho que não é legal para não passar. Você está relatando os seus casos, tá? Está anotando todos os seus casos, relatando eles. Vamos fazer alguns casos, escolher os melhores para fazer relatos clínicos, científicos e publicar em revista científica. O que é que você acha? Vamos sim. Tá convidada, vamos fazer sim. Assim que terminar aqui a live, a gente vai conversar sobre isso, tá? E agora eu quero abrir espaço para a sua pergunta. Tem alguma pergunta para fazer para mim? Tem algum comentário que queira fazer? Fica à vontade. Bom, eu queria saber o que você recomenda para que eu invista. Eu quero muito trilhar um caminho no digital, mas não para profissionais de aromaterapia, e sim para pacientes.
Então, assim, o que que você me recomendaria no sentido de produtos digitais ou serviços digitais que eu pudesse oferecer que fosse, assim, para além do óbvio, né? Que normalmente a gente vê por aí. Um caminho no marketing digital para além do óbvio. Entendi. Sabe o que é muito importante? Uma coisa que é muito importante, que eu vi que você já está fazendo de uma forma pouco consciente, mas que vai dar resultado. É de você entender a trilha do seu cliente. Qual é o caminho que o seu cliente faz até ser o seu cliente. Uhum. Então, eu conheço bem a trilha das Atobás. Eu conheço bem a trilha. Eu sei qual é o conteúdo que atrai, qual é o conteúdo que aprofunda a minha filosofia, qual é o conteúdo que ela faz decidir bater o martelo que quer o meu produto, qual é o conteúdo que vende e qual é o conteúdo que realmente engaja a pessoa para ela fazer a formação, se dedicar na formação e continuar aprendendo. Essa trilha é muito importante. Não só de conteúdo. Qual é o produto de entrada? Qual é Uhum. o post que faz as pessoas virem a mim? Certo? Qual é o que é que ela vai, o que é que eu entrego, vamos dizer assim, no gratuito, de modo que dá vontade dela comprar. Entendeu? Tudo isso é a trilha do seu cliente. Então, por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é entender bem os gatilhos mentais. Isso ajuda muito, tá? Ajuda muito para você. Os gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Já ouviu falar? Os gatilhos Sim. mentais? Bom, os gatilhos mentais são mental triggers, né? São, vamos dizer assim, são... O gatilho mental nada mais é do que uma comunicação assertiva para que a pessoa ela tome uma decisão, facilite a tomada de decisão da pessoa. E são gatilhos que não mexem com o sistema racional da pessoa, que mexe com o sistema emocional da pessoa. Aí você vai dizer assim, mas isso não é manipulação? Isso não é manipulação. A manipulação ela só é negativa se ela tiver uma intenção escusa, uma coisa negativa escusa. Aí ela vai ser realmente mal intencionada. Mas uma manipulação positiva ela é muito útil. A gente usa isso o tempo todo, tá? A gente usa o tempo inteiro uma manipulação positiva. Não é uma manipulação que a gente quer que a pessoa faça alguma coisa e vou tirar dela alguma coisa. Não, mas de realmente facilitar ela o processo de decisão. Então, eu tava, por exemplo, um caso que eu estava contando, não sei o que eu contei para alguém esses dias aí. Foi um caso da moça do queijo. Eu estava no mercado, estava dentro do mercado, eu estava escolhendo um vinho, até escolhi um vinho legal para beber, né? E aí eu fui, vou comprar um queijinho para acompanhar com esse vinho. E aí quando eu estava ali na perto da parte dos queijos, tinha uma moça que estava lá com queijos da prova. E ela foi muito simpática comigo, ele me chamou a atenção, olhando os queijos dela, disse que são queijos diferentes e tal, falou um pouco das propriedades do queijo. E aí disse que é provar, eu disse, quero, claro, aí provei. Provei o queijo, gostei muito do queijo, gostei mais ainda das informações que ela me passou do queijo. E aí, sabe o que me fez fazer? Eu disse, caraca, esse queijo tá muito bom, mas ele não vai combinar com o meu vinho. Isso me fez trocar o vinho que eu queria para poder levar o queijo dela. E aí eu peguei o queijo que ela tava e levei o vinho correspondente para combinar e harmonizar com aquele queijo. Beleza, até aí tudo bem, né? E o gatilho mental? O gatilho mental foi a da reciprocidade. Ela primeiro me deu alguma coisa gratuitamente, sem compromisso, uma provinha. E aí eu decidi mudar o meu caminho, a minha rota que eu já tinha traçado em função daquilo que ela tinha me oferecido. E é quase como se fosse uma obrigação de minha parte, né? Não é uma coisa que eu me senti obrigado, não. Mas a gente faz isso naturalmente, como se fosse uma retribuição por aquela coisa gratuita que ela entregou. Então a gente retribui, tá? Então o gatilho mental da reciprocidade é exatamente isso, uma reciprocidade em relação ao que a pessoa entregou. A mesma coisa aconteceu com você, presta atenção. Você viu meu conteúdo, você já virou uma chave, você virou a maneira de pensar, você entendeu. Então eu entreguei a provinha do meu método. Eu entreguei só a provinha e você foi e decidiu isso. Então os gatilhos mentais, o tempo inteiro, eles vão estar associados e ajudando você a construir uma autoridade e facilitar o caminho, a decisão do caminho do seu cliente. Por exemplo, acabei de contar uma história, não foi? É um outro gatilho mental, um gatilho mental de história. A pessoa se interessa pela história, quer saber onde é que eu vou chegar com aquilo.
todo mundo está aberto a ouvir uma boa história. Então, isso aí também conecta com as pessoas, conecta com os sentimentos das pessoas, conecta com áreas que você não tem nenhuma relação com a pessoa, mas aí a história em si conecta, né? Quem já passou por essa provinha no mercado? Então, você lembra, você conecta com referências da pessoa, conecta com momentos da pessoa, conecta com emoções da pessoa. Isso também potencializa a sua relação, sua aproximação com a pessoa, certo? Então, ó, falei do gatilho mental da história, falei do gatilho mental da reciprocidade, mas eu também expliquei o porquê que isso acontece, não foi? Eu não expliquei por que acontece? Esse é o gatilho mental da razão. Então, ó, você vai explicar por que é que o gatilho mental funcionou. Estou fazendo isso com você, enquanto estou lhe passando esse conhecimento. Então, entender, ó, fazer o cliente entender com a racionalidade aquilo que você está passando. Eu sou muito bom nisso, né? Eu passo com muita tranquilidade assuntos supostamente complexos. Eu me esforço muito para fazer isso, na verdade, né? E aí eu acabo ficando treinado nesse assunto, né? Transformar assuntos complexos em simples, né? Então, viu? Eu expliquei gatilhos mental da razão. Mas você viu também que eu usei outro gatilho mental, que foi o gatilho mental da especificidade. Eu falei do queijo, eu falei do vinho, eu podia ter falado da cor do cabelo dela, podia ter falado do estilo do queijo, podia ter falado do estilo do vinho que eu tinha comprado e que eu troquei depois, podia ter falado, ser mais específico ainda. Passa mais procedência, passa mais valor, tá? Então, estudar os gatilhos mentais são muito legais para você. Mas eu acho que é mais importante do que os gatilhos mentais em si é você entender sobre a trilha. A trilha do seu cliente. Mapear, sabe, Natália? Deixar muito claro qual é a trilha do seu cliente. E a trilha do seu cliente não é algo que você somente inventa, é algo que muitas vezes você descobre. Eu costumo dizer que a trilha do seu cliente é como se fosse um caminho, certo? Que é aberto pelas pessoas, mesmo que não seja o caminho que você arquitetou. Às vezes você arquiteta todo um caminho, todo um plano e as pessoas vão lá e andam por um caminho que é mais óbvio. Já aconteceu com você isso? Você foi, por exemplo, você mora em Limeira, né? Deve ter algumas praças por aí e tal, alguns lugares bonitos, né? Pronto, beleza. Já aconteceu que você está lá naquela praça super bonita, com vários projetos arquitetônicos, né? Com aquela coisa, trilhas bem definidas, mas tem várias trilhas que o arquiteto programou e foram lindas, maravilhosas. O projeto era incrível, mas as pessoas trilham por outro caminho, fazem um caminho por um caminho mais curto, um caminho mais óbvio, um caminho mais inteligente, um caminho com mais sentido. Exatamente essa trilha aí. Ou seja, às vezes a gente arquiteta muito na trilha, mas não fica atento aos caminhos que estão sendo abertos pelo seu próprio cliente. É o seu próprio cliente que está criando esse caminho. Então, ficar atento a isso, né? De aproveitar os caminhos que o seu próprio cliente está dando, as pistas que ele está dando, o pisoteio ali na grama que ele já está dando e potencializar isso aí. Potencializar isso. Tá? Então, entender essa trilha vai ajudar muito você a vender mais. E você só vai vender mais se você ajudar mais pessoas. Então, quanto mais você entende onde o caminho que a pessoa está trilhando, mais fica fácil de ajudar ela. Faz sentido? Sim. Né? Quanto mais, se ela quer chegar num lugar e você não sabe onde ela está, como é que você vai ajudar ela a chegar naquele lugar? Então, entender essa trilha vai facilitar muito. Aí, depois você entender onde a pessoa está, você diz, olha, por aqui é mais rápido, por aqui é mais ligeiro. Eu tenho uma solução. Oh, e aí você ajuda com mais facilidade, tá? Por que eu tô falando desse jeito e não tô dizendo faz assim, faz assado, faz assim, faz assado? Foi porque você pediu uma coisa diferente. Sim. Você disse, eu quero uma coisa diferente. Então você precisa, para ser diferente, diferenciada, você precisa ser personalizada, assim como o seu protocolo é personalizado para o paciente. Se você quer sair da caixinha no marketing digital, começar a pensar um pouco diferente também para voltar-se para o seu público, certo? E aí você vai criar uma coisa nova. Eu mesmo criei várias coisas novas, percebe? Quem aqui dizia aromaterapeuta Tatuabá? Ninguém. Era Vitor Leão mesmo. Parecia um doido. Parecia um doido. Falando aromaterapeuta o quê? Até hoje tem gente que diz aromaterapeuta. O que é atobá, velho? O que esse passarinho aqui tem a ver com aromaterapia? Isso tem tudo a ver. Aí começa a contar para a pessoa. Né? Entendeu? Então, criar comunidade, criar um senso de pertencimento, criar jargões, virada de chave, virada de chave, virada de chave. Se alguém fosse ver um filme, virada de chave, apareceu alguma coisa, a chave mestra, algum filme, alguma didática, alguém falar virada de chave, lembra de mim, entendeu? Por causa disso.
criei esse jargão, eu ajudei essa palavra, eu tornei ela sagrada, eu criei a trilha da pessoa, eu entendo, eu busco resolver os problemas, eu personalizo, eu tenho meu próprio método, né? Autodidata total, saindo da caixinha de tudo que é sistemas e curso. Então isso facilita bastante, mas dá muito mais trabalho, tá? Não estou dizendo que é mais simples, não, é mais trabalhoso, mas a gente colhe nossos frutos. Sabe por quê? Porque quando a gente escolhe um nicho de mercado, como você fez, e quando a gente se diferencia do mercado, quando você é a única pessoa que faz aquilo dentro do mercado, é muito difícil ficar em segundo lugar. Então você fica sem concorrência, literalmente. É o que eu costumo dizer que é um oceano azul. A gente acaba nadando de braçada porque ninguém consegue nos acompanhar. Ninguém. Quando eu comecei a falar de aromaterapia profissional, não tinha ninguém falando de aromaterapia profissional no mercado. Era só aromaterapia. Era só aromaterapia. Aí eu comecei a falar de aromaterapia profissional e um monte de gente começou a falar de aromaterapia profissional. Seja profissional, seja profissional, seja profissional. Mas quando a pessoa vai avaliar mesmo, ela só vai ver que só a vida consegue entregar alguma coisa desse sentido de uma forma diferenciada. De uma forma diferenciada. Com biblioteca, com comunidade, né? E ensinando de uma maneira diferente, abrindo oportunidades diferentes, ensinando o que é que realmente aprende, o que é que realmente vende, o que é que realmente ajuda, o que é que realmente transforma. Então é muito por aí, de ficar atento ao seu mercado, tá? Muito atento ao seu mercado, muito atento ao seu cliente. Já vi que você é atenta com você. Essa é muito importante. Aí vou te mostrar mais dois pilares, então, para você ficar atento. Você já sabe quem é você, já sabe. Quem é Natália, já sabe. O que é que Natália faz, com o que é que Natália trabalha. Agora é o seu cliente. Quem é a cliente da Natália? O que é que ela pensa, o que é que ela usa, qual o celular que ela usa, o que é que livro que ela lê, qual o estilo de música, tudo que você puder abranger do quem é o seu cliente, qual é a dor do seu cliente, qual é a principal objeção do seu cliente, qual o remédio que o seu cliente mais usa, tudo, tudo. E aí o terceiro ponto, o terceiro pilar, é o que é que você realmente oferece, qual o seu produto, qual o seu serviço, com muito mais clareza. Eu sei que você já oferece consultas, já tem o seu nicho assim de uma escadinha de consultas, já tem seu e-book, está prevendo seu workshop. Mais clareza, Natália, mais clareza. Quem é o produto da Natália? Né? Então, você entendendo esses três pilares, não tem para onde correr. Você vai sempre criar alguma coisa genuína, sua, certo? Se você ficar buscando realmente a sua própria genuinidade, não vai ter como você ser cópia de ninguém, você vai ser realmente inovadora, né? E aí, naturalmente, você vai se destacar no mercado, certo? Certo. Conseguiu aí pegar? Muito. Certo, legal, querida. Então é isso. Eu quero saber se você tem mais algum recado para dar para a gente, quer falar alguma coisa, como é que a gente consegue seu e-book, como é que consegue marcar uma consulta com você, quando é que vai ser seu workshop, conta para a gente. Seu momento de Primeiro, eu quero divulgação. agradecer a oportunidade. Eu falo que estar aqui com você numa live é uma conquista nossa, né? Não é só minha, mas eu falo que é de todas as Atobás, da dedicação que a gente coloca e a dedicação que você ensina a gente a ter. Bom, para falar comigo, todo tipo de comunicação é só entrar no meu Instagram, lá tem o link do e-book, link para agendar consulta, link direto para o meu WhatsApp, onde eu passo todas as informações. A previsão do workshop é em julho, estou organizando tudo lá de cá. E depois do presencial, se Deus quiser, a gente vai fazer um online também. Então, quem não puder, né, estar presente aqui em Limeira e não for de Limeira, daqui da região, vai poder fazer online também. Muito legal, gente. Bom, para seguir a Natália, como é que você faz para seguir a Natália? Ó, é underline Natália Guarino. Underline Natália Guarino. Isso. Certo, gente? Underline, anota, escreve aí, para ninguém perder. Underline Natália Guarino. Sigam ela. Por quê? Não é somente para seguir ela, não. É para vocês acompanharem a evolução dela. Pode ter certeza que vai mudar muita coisa. Daqui a um ano, o perfil dela vai ser outro. Quem estiver seguindo vai acompanhar essa evolução, vai ver o que, é que ela está fazendo. E claro que vai ter virada de chave, não vai, Natália, sobre o seu Com certeza. Compartilho muita coisa diariamente, um pouquinho dos bastidores, um pouquinho da vivência clínica, né? Troco muita interação por direct, sou amiga de várias atobás. Boa. É legal essa comunidade que a gente constrói. Legal. Olha, a Erika tá aqui, Tá. carteirinha. Muito legal. Então, gente,
Muito obrigado pela presença de vocês. Natália, muito obrigado por aceitar o convite. Para mim, realmente mostrar que você está voando é uma grande conquista. É mais uma pessoa que eu sei que está ajudando outras pessoas no mundo e você vai tocar e ajudar outras pessoas que eu, Vitor Leão, jamais alcançaria. Então, para mim, realmente, você está no mercado, voando, ganhando dinheiro, ajudando pessoas, está ajudando a completar a minha própria missão, que é levar o nível da aromaterapia no país. Muito obrigado mesmo pela sua dedicação. Eu que agradeço a oportunidade e, assim, foi um presente enorme, assim, gigante. Eu falo que você mudou minha vida muito mais do que você possa imaginar. Porque eu realmente estava, assim, muito doente, muito perdida. E a aromaterapia foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Fechei a minha empresa, meu último evento foi agora em abril. Então, agora, nesse meio mês, assim, de final de abril para maio, foi que eu realmente consegui colocar tudo que eu tinha para colocar para fora, sabe? Então, agora eu sei que é uma nova fase, foi muito mais coisa. Então, tem caminhos abertos para você seguir e voar. Com certeza. Bem-vinda a um novo começo. Obrigado, Natália. Até logo, gente. Eu que agradeço. Tchau, gente.